Olá, pessoal! Então, hoje a gente vai conversar sobre as últimas afecções correspondentes ao sistema gastrointestinal de cães e gatos, que serão, então, as afecções pancreáticas. O pâncreas, pessoal, ele é um órgão que está localizado no abdômen cranial, bem entre o estômago e o duodeno, tendo um contato direto com esses órgãos e com o fígado também. O pâncreas, principalmente, ele é responsável pela secreção das enzimas digestivas, como a amilase e a lipase, que é a sua função exócrina, né? Que é o que a gente vai conversar mais aqui. Mas ele também possui uma função endócrina pela produção de alguns hormônios, como a insulina e o glucagon, tá? Então, pessoal, o suco pancreático ele é produzido pelos ácidos pancreáticos, né? As células do pâncreas com função exócrina, que são os ácidos. O suco pancreático ele é secretado então em pequenos ductos que se unem e formam o ducto pancreático principal, que ele vai desembocar lá na papila duodenal para realizar então a digestão do alimento no duodeno. Então, a principal função do pâncreas é a secreção de enzimas digestivas, a amilase e a lipase. Outras funções do pâncreas: secreção de bicarbonato. Então, o bicarbonato ele auxilia na redução da acidez do quimo. E as enzimas pancreáticas, para elas conseguirem atuar sobre a digestão, elas precisam que o pH esteja mais alcalino. Então, o bicarbonato ele regula essa acidez para as enzimas poderem atuar. O pâncreas ele também facilita a absorção do zinco e da cobalamina, por conta de ter também uma função de secreção da vitamina B12, que lá no ilho vai auxiliar na absorção desses dois minerais muito importantes para o organismo. Ele também secreta fatores antimicrobianos, regulando então o supercrescimento bacteriano intestinal. E ele também modula a função da mucosa intestinal. Essas enzimas, elas são altamente digestíveis, né? Então, como que o pâncreas se protege contra as próprias enzimas, né? Dessa autodigestão. As enzimas, elas são armazenadas na forma de zimogênios, tá? Que são as enzimas na sua forma inativa. Então, elas são armazenadas, por exemplo, a tripsina, que realiza a digestão de gordura. A gente tem, então, ela armazenada na forma de tripsinogênio, né? Aí, a passagem do alimento no trato gastrointestinal acaba estimulando, então, a secreção dessa enzima, que é a enteropeptidase, que converte o tripsinogênio em tripsina, né? Então, a tripsina é a enzima ativa e ela vai estar liberada lá no duodeno, tá? Então, ela não é liberada dentro do parênquima pancreático. Fisiologicamente, a secreção das enzimas pancreáticas, ela é contínua e ela é ativada pela presença do alimento no trato gastrointestinal. Então, quanto mais gordura e mais lipídios, maior a secreção das enzimas. Então, a pancreatite é a primeira doença pancreática que nós vamos conversar e ela é extremamente comum na rotina clínica de pequenos animais, tá? A pancreatite ela é a inflamação do pâncreas devido a uma ativação precoce das enzimas pancreáticas dentro do parênquima hepático, causando então autodigestão e inflamação bem importante do pâncreas, tá? Então, é uma inflamação bem proeminente, acaba causando muitos sinais clínicos importantes, principalmente muita dor abdominal, por conta dessa autodigestão das enzimas, principalmente da tripsina, tá? A pancreatite, ela pode ser aguda, recidivante, naqueles casos que ela vai e volta, ou crônica, tá? A diferença entre a pancreatite aguda e a crônica, assim como a hepatopatia aguda e crônica, ela é só histológica, tá? Então, não tem como a gente diferenciar se é uma pancreatite aguda ou crônica somente com os sinais clínicos e o histórico, ou os diagnósticos que a gente vai conversar posteriormente. Mas o manejo das duas é igual, mas é importante a gente diferenciar por conta do potencial de sequelas a longo prazo, né? Que a pancreatite crônica pode causar, que a gente vai discutir posteriormente. E a apresentação clínica pode ser leve, moderada ou grave. Gatos costumam apresentar pancreatites muito graves, porque eles demoram a apresentar sintomatologia. Então, os sinais clínicos eles não são tão evidentes como no cão.
Então, a gente acaba tendo também, consequentemente, um diagnóstico mais tardio e uma gravidade maior da doença. Ela pode acometer animais, principalmente de meia idade, mas também animais que sejam muito jovens ou muito idosos, né? Algumas raças predispostas incluem o Schnauzer, o Yorkshire, o Poodle, o Bichon Frise, Samoyeda, Pinscher, Maltese e Shih Tzu. Basicamente, raças pequenas. E o que acontece é que eles possuem uma mutação genética no tripsinogênio pancreático que pode levar à sua ativação precoce mais rapidamente. Por isso que eles são mais predispostos a desenvolverem a pancreatite. Então, fatores predisponentes que predispõem a essa autoativação das enzimas pancreáticas e inflamação, né? Então, principalmente, dieta rica em gordura e pobre em proteínas, tá? Ou então, aquele animalzinho que ele come ração, bem bonitinho, tudo certo, mas ele acaba ingerindo de uma forma súbita uma grande quantidade de gordura, um alimento muito gorduroso, né? Então, é aquele cãozinho que o tutor acaba oferecendo bacon, calabresa, pão também tem a capacidade, quando é uma grande quantidade de pão, ou o cãozinho que pegou no lixo um pedaço de pizza, né? Então, alimentos extremamente gordurosos. Geralmente esse é o histórico, né, do início da pancreatite. Geralmente a gente costuma brincar que a pancreatite é a doença da segunda-feira, né? Porque no domingo teve lá o churrasco, né? Então, e o cachorrinho da casa acabou ganhando muita carninha com muita gordura, e daí ele chega no hospital veterinário na segunda-feira apresentando pancreatite, tá? Alguns fármacos também podem causar inflamação do pâncreas, como furosemidas, sulfonamidas, o metronidazol em doses muito altas, quimioterápicos, glicocorticoides, tá? Então, os anti-inflamatórios esteroidais, eles podem prejudicar muito a função pancreática quando eles são fornecidos em doses altas, tetraciclinas e enalapril e outros fármacos, tá? Toxinas e desordens metabólicas, como a hiperlipidemia e a hipercalemia, também podem causar a pancreatite, tá? Obstrução do ducto pancreático, né? Então, quais são as causas? A gente já conversou, né? Então, neoplasia, colangite, colecistite, né? Então, as inflamações da vesícula biliar podem causar obstrução do ducto e a gente acaba tendo, então, a ausência das enzimas, da ausência da bile, da presença da bile, e a gente não consegue ter, então, a digestão adequada da gordura, principalmente, e ela acaba podendo ativar, então, a autodigestão do pâncreas por conta da liberação da tripsina de uma forma muito precoce, né? Outra causa de obstrução do ducto pancreático são a presença dos cálculos biliares. Então, animais que têm colangites muito graves ou colangite crônica, a gente pode acabar tendo ali o interrompimento da passagem da bile, né? Por conta dessa inflamação, a bile fica estagnada por muito tempo na mucosa biliar e ela acaba formando cálculos, como se fossem cálculos de bexiga, tá? Trauma ou isquemia pancreática, então traumas abdominais, acidentes ou causas que levem à isquemia pancreática, por exemplo, a torção ou a sepse ou a CIRS, né, que acabam diminuindo o influxo sanguíneo para o pâncreas, também podem causar a ativação precoce da tripsina e a pancreatite. Infecções ascendentes, então, infecções bacterianas, por exemplo, do trato gastrointestinal, do intestino delgado, do intestino grosso, ou até mesmo do fígado, também podem causar, por conta da proximidade desses órgãos com o pâncreas, né? E gatos é muito comum, né? Porque eles têm ali aquele fator anatômico. Eles acabam tendo, então, o ducto biliar e o ducto pancreático desembocando num único ducto lá no duodeno. Então, é comum que os gatos desenvolvam pancreatite por infecções, por exemplo, do fígado, ou da vesícula biliar, ou do intestino, tá? E a idiopática, né? Então, ela acontece muito frequentemente, às vezes é difícil a gente chegar a um diagnóstico, mas não se sabe muito ao certo qual é a etiologia o que leva a pancreatite idiopática, mas existe aí fatores como prevalência genética ou susceptibilidade de raças para o desenvolvimento da pancreatite. Então, aqui um esqueminha da fisiopatogenia da pancreatite, né? Então, tudo começa por conta da ativação
precoce das enzimas pancreáticas, principalmente a tripsina, né? Então, isso pode ser causado por um defeito genético, uma susceptibilidade, ou todas aquelas causas que a gente conversou anteriormente, como, por exemplo, dieta rica em gordura. Essas enzimas ativadas vão levar à autodigestão, e essa autodigestão ela vai gerar efeitos locais, como necrose peritonite química localizada, ali por conta da inflamação importante do pâncreas. Então, é muito comum a gente ter como consequência da pancreatite a necrose do tecido pancreático e também a peritonite ali da região adjacente, inflamação do peritônio adjacente, ou ela gera automaticamente efeitos sistêmicos, tá? Por quê? Porque a inflamação importante do pâncreas acaba liberando na circulação sistêmica uma grande quantidade de fatores pró-inflamatórios, que são aquelas citocinas pró-inflamatórias. As citocinas, elas são a grande causa do choque, né, em grande quantidade. Então, elas causam vasodilatação, diminuição da perfusão tecidual, hipotensão e choque, né? Então, os efeitos sistêmicos da pancreatite por conta dessa liberação de citocinas inflamatórias acomete vários órgãos e pode causar choque SID e CIRS de uma forma muito rápida, né? E o próprio efeito local ali também é suficiente para a liberação, então, desses mediadores inflamatórios e causar isso. Então, a pancreatite não tratada ou diagnosticada de forma muito tardia ou que ela tem uma apresentação clínica muito grave, ela rapidamente evolui para choque SIRS, tá? Então, a pancreatite ela é uma afecção, ela é uma urgência clínica, ela é considerada uma urgência. Atender um animal com pancreatite precisa ficar esperto, porque ele pode desenvolver SIRS por conta dessa liberação massiva de mediadores inflamatórios na circulação sistêmica, tá? Então, lembra, atender um animal com suspeita de pancreatite, investe no diagnóstico e já maneja esse paciente para que ele não evolua para SIRS, tá? É uma urgência. Então, os sinais clínicos, eles são totalmente relacionados com a inflamação ali do pâncreas, né? E toda essa ativação que acontece no organismo, né? Então, vômito, náusea e diarreia é muito comum, porque a gente tem ali um desregulamento da secreção gástrica, tanto da secreção gástrica como da secreção pancreática. Então, o animal acaba tendo muito mal-estar. A dor abdominal é muito proeminente, então essa dor ela pode ser de moderada a intensa, tá? E a dor ela é mais localizada na região epigástrica da palpação abdominal, tá? E é muito comum os animais desenvolverem esse achado, que é a posição de prece, por conta dessa dor excruciante que ele acaba sentindo por conta da inflamação pancreática. Então, isso consequentemente vai gerar anorexia, apatia, depressão, tá? E febre também quando tiver alguma infecção associada. E em casos mais graves, a gente tem então sinais de choque SIRS, tá? Então, todos aqueles sinais de SIRS, hipotensão, taquipneia, temperatura baixa, leucopenia ou leucocitose, arritmias cardíacas. Por quê, tá? Então, a liberação de mediadores inflamatórios do pâncreas é tão intensa que um dos mediadores que ele acaba liberando é o fator de necrose tumoral e interleucinas. E esses fatores, eles são extremamente maléficos para o músculo cardíaco. Eles acabam causando distúrbios ali de contratilidade, distúrbios ritmos bem importantes. Então, casos graves de pancreatite, a gente pode ter cardiopatias em decorrência da liberação de fatores pró-inflamatórios. Uma muito comum, por exemplo, é a cardiodilatada, a gente tem um aumento cardíaco por conta do mau funcionamento da contratilidade cardíaca e, consequentemente, a presença de arritmias importantes, principalmente arritmias ventriculares muito maléficas, tá? Distensão abdominal, né, por conta principalmente de peritonite, mucosas pálidas ou congestas por conta da SIRS e dificuldade respiratória, então, são sinais de peritonite grave, de pancreatite grave, que precisa de uma intervenção urgente. O diagnóstico da pancreatite, ele se baseia, então, no histórico e sinais clínicos. Então, é aquele animal que acabou ingerindo um alimento com grande concentração de gordura,
Sinais clínicos geralmente têm um início mais súbito, importante fazer essas questões para o tutor na hora da anamnese. Com relação aos achados de hemograma, a gente pode ter, então, sinais de inflamação, como neutrofilia, leucocitose, neutrofilia. A trombocitopenia e a leucopenia são comuns quando a gente já tem quadros graves, como sepse, CIRS e CID instalada. Os distúrbios eletrolíticos são comuns na pancreatite, então o animal ele pode ter hipocalemia por perda mesmo, então muito vômito, muita diarreia, a gente acaba tendo perda de potássio, ou a hipercalcemia, então quando o pâncreas sofre uma inflamação, a gente acaba tendo uma hidrólise da gordura ali no pâncreas, que acaba estimulando a liberação do glucagon e estimula a calcitonina pelo pâncreas endócrino. Então, a gente pode ter hipercalcemia por conta disso. Aumento das enzimas hepáticas é muito comum estarem aumentadas em decorrência de pancreatite, por conta da vacuolização hepática da gordura e também pelo efeito local da inflamação pancreática. Por isso que ela é muito comum a pancreatite causar lipidose hepática em gatos, tá? Hiperglicemia, então aumento dos níveis séricos de glicose por conta do aumento da liberação do glucagon e diminuição da liberação da insulina. Hiperlipidemia e hipercolesterolemia por conta da colestase biliar e também por conta da ingestão da presença de muita gordura que não está sendo digerida adequadamente. É comum quando a gente coleta o sangue de um animal com pancreatite, a gente ter lipemia, né? Que é esse acúmulo de lipídios, de gordura realmente no soro, tá? Então, isso acaba até inviabilizando a amostra sanguínea. E a azotemia que ela pode ser causada pela desidratação do animal ou então a hipotensão, né, que acaba gerando então insuficiência renal aguda nos casos de CIRS ou sepse. A ultrassonografia abdominal é um exame bem sensível para pacientes que a gente está suspeitando de pancreatite. Então, no ultrassom, conseguimos visualizar um pâncreas bem aumentado de tamanho. A gente diz que ele está mais facilmente encontrado porque o pâncreas está bem adjacente ali no intestino delgado e às vezes ele é difícil de se encontrar no exame ultrassonográfico normal. Então, animais com pancreatite, por conta desse aumento pancreático, ele fica mais fácil de ser visualizado. Com um aspecto mais hiperecóico do que o normal, podemos ter também linfonodos mesentéricos reativos adjacentes ao pâncreas, mesentério hiperreativo também. E quando a gente tem presença de pâncreas mais hiperecóico, é um sinal sugestivo de cronicidade e também da pancreatite necrotizante. Além disso, a gente também pode ter a visualização da dilatação das vias biliares, né? E também inflamação do duodeno associado, porque o pâncreas está muito relacionado com esses órgãos e com essa via biliar e pode gerar inflamação em decorrência da pancreatite. A dosagem sérica da lipase e da amilase total são exames pouco específicos para a pancreatite, porque elas também podem estar aumentadas em outras causas, até mesmo afecções intestinais podem levar ao aumento da lipase e da amilase total. Já a lipase pancreática específica, a gente mensura a lipase que é produzida especificamente pelo pâncreas. E ela só consegue ser dosada por imunoensaios. Então, a gente tem disponível na rotina esses testes rápidos de imunoensaio da lipase pancreática específica, tá? Então, quando a gente tem a presença, né, da lipase pancreática aumentada, a gente tem um diagnóstico confirmatório de pancreatite. É um exame extremamente sensível e específico. Não é em todo lugar que a gente encontra esses testes, tá? Então, não é sempre que a gente consegue realizar. Na maioria das vezes, a gente acaba se baseando com os achados de ultrassom e os achados de exame físico da anamnese para se basear no diagnóstico. Mas lembrar que somente ultrassom e anamnese não gera diagnóstico definitivo. Para a gente poder ter a histopatologia, a biópsia no caso, ela é utilizada então para diferenciar a pancreatite da aguda da crônica. Seria mais basicamente essa a função da histopato. Mas ela não é feita, tá? Na rotina. A gente precisaria coletar uma porção pancreática
E a gente sabe que o pâncreas ele é muito sensível a estímulos. Então, a própria manipulação pancreática durante cirurgias abdominais, por exemplo, pode induzir a pancreatite. O pâncreas é muito sensível, qualquer coisa pode levar à ativação precoce dessas enzimas. Então, a realização de histopato é um exame que acaba sendo muitas vezes inviável e não muito seguro, tá? E ele só serve para diferenciar de agudo da aguda da crônica. Então, ela não é realizada na rotina, tá bom? A resposta ao tratamento na pancreatite e o prognóstico da doença, eles dependem totalmente da severidade da inflamação, né? Então, por exemplo, pancreatite necrotizante ou pancreatites mais severas possuem um alto risco de mortalidade por conta da consequência da CIRS e da sepse. E os gatos, né, eles acabam apresentando a sintomatologia mais grave por conta daquela questão de eles demorarem para apresentar sintomatologia clínica, né? Então, em gatos, o prognóstico também acaba sendo pior. E na maioria das vezes, o tratamento acaba sendo sintomático. Fluidoterapia é extremamente importante. Atender um animal com pancreatite, mesmo se ele não estiver desidratado, é interessante manter ele pelo menos 24 horas na fluido, para a gente tentar restabelecer a perfusão pancreática, né? E restabelecer possíveis distúrbios eletrolíticos. E naqueles pacientes mais graves, a fluidoterapia tem total importância para a reversão do quadro de CIRS e de choque. A analgesia vai ser um ponto muito importante na terapia da pancreatite, porque é uma doença que causa muita dor. E o animal com dor, ele vai demorar para se alimentar, ele vai ter mais vômito e o prognóstico vai ser pior. Então, aqui, a gente opta por principalmente opioides, porque é uma dor muito importante. Então, butorfanol, metadona, morfina e tramadol são opções interessantes de se utilizar nesses pacientes. Ou até mesmo o tramadol associado com a dipirona, a gente acaba tendo também uma resposta legal. Outros anti-inflamatórios não esteroidais devem ser evitados na pancreatite, para a gente evitar o risco de ulceração gastroduodenal, que nesses pacientes está aumentado. O aporte nutricional, ele também vai ser um pilar muito importante. Existem alguns lugares que vocês ainda vão ver sobre o jejum no paciente com pancreatite, né? Realizar o jejum, nada por via oral. Isso já caiu, né? Já existem estudos que dizem que o animal, quanto antes ele se alimenta e tem um aporte nutricional, mais rápido ele se recupera. O ideal é a gente fornecer alimentação com proteínas de alto valor biológico, altamente digestíveis, né? Ou então a dieta de manutenção para casa com as rações comerciais na formulação gastrointestinal e low fat, tá? Antieméticos e protetores gástricos devem ser utilizados para o controle do vômito. No caso aqui, seria interessante utilizar a ondansetrona ou o Cerenia. A metoclopramida, ela acaba, por ela ter esse efeito de aumentar o esvaziamento gástrico, a taxa de esvaziamento gástrico, ela pode acabar, então, tendo um aumento da passagem gástrica e piorar ali os sinais de dor e inflamação. Então, a gente evita usar a metoclopramida na pancreatite. E os protetores gástricos, como o omeprazol, é importantíssimo porque são animais que estão extremamente susceptíveis a ulcerações gastroduodenais, né? E além disso, eles ajudam a controlar a secreção gástrica, que piora a dor e os sinais clínicos do paciente com pancreatite. A antibiótico-terapia ela é indicada em casos mais graves, com risco de sepse, e a gente opta, então, pela amoxicilina com clavulanato, enrofloxacina, cefalotina ou metronidazol. Cuidar com as doses desses fármacos, tá? E, claro, o manejo das afecções associadas, como, por exemplo, colangite, colangiopatite, que a gente já conversou nas aulas anteriores, né? Então, SAMI, silimarina, ursacol, tá? Outra doença muito comum com relação ao pâncreas é a insuficiência pancreática exócrina, a IPE, tá? Então, o pâncreas, ele é a única fonte da produção da lipase pancreática que realiza a digestão de gordura. E a insuficiência pancreática exócrina, ela é decorrente da produção inadequada
das enzimas pancreáticas, né? Então, a gente tem a ausência de digestão da gordura, e da absorção de nutrientes. Então, é comum a gente ter a gordura intacta nas fezes desses animais, que caracteriza a esteatorreia. Então, posteriormente, a gente vai falar sobre os sinais clínicos. A esteatorreia, ela é um importante sinal clínico por conta dessa ausência de digestão da gordura. As causas de insuficiência pancreática exócrina, então, a gente tem a atrofia acinária idiopática hereditária associada, que é comum em cães de grande porte, e pastor alemão, é uma raça bem suscetível, tá? Que é basicamente a destruição imunomediada do pâncreas exócrino. Ou então ela pode ser consequência de uma pancreatite crônica recidivante. Então, lembra que eu comentei anteriormente que a pancreatite crônica, a gente precisa cuidar da pancreatite, né, e acompanhar, porque ela pode envolver sequelas. Então, uma das sequelas é a insuficiência pancreática exócrina, tá? E nesse caso, ela é mais comum em cães de pequeno porte, gatos e schnauzer. Então, os sinais clínicos, eles são baseados na ausência dessas enzimas que ajudam a digerir e absorver os nutrientes, tá? Então, um animal que tem emagrecimento progressivo, né, a gente não tem digestão, não tem absorção de nada, pelame de má qualidade por conta da ausência de absorção dos nutrientes, perda muscular severa na maioria das vezes, né? Então, essa é a condição característica do animal com IPE. E é um animal que ele come muito, ele tem muita fome, porque ele não tem absorção, então ele não tem uma regulação adequada do centro da saciedade, tá? Parorexia, muitas vezes ele come objetos diferentes da sua alimentação normal. E também a presença das fezes, né? As fezes são muito características da IPE. Fezes bem volumosas, né? Em grande quantidade, sem um formato, geralmente muito pastosas, amareladas e muito brilhantes por conta da presença da gordura intacta, né? Também é comum a gente ver, por exemplo, alimento não digerido, né? Quando o animal come outras coisas que não ração, é comum a gente ver o alimento intacto nas fezes por conta dessa ausência de digestão e absorção, já que a gente não tem a presença das enzimas pancreáticas atuando. O diagnóstico, o teste da atividade proteolítica fecal, pessoal, que é o teste da digestão do filme radiográfico, ele não é muito sensível nem específico, tá? Ele é baseado na presença da tripsina nas fezes, para ver como é que está a atividade digestiva do animal. Então, o teste, ele baseia-se em avaliar a digestão de um fragmento de filme radiográfico imerso em uma solução contendo fezes, água destilada e bicarbonato. Então, a gente usa geralmente 3 amostras. Uma amostra controle, uma amostra placebo, né, que contém apenas água, bicarbonato e o filme radiográfico. Um tubo controle com fezes de um animal normal, sem insuficiência pancreática e a solução. E no terceiro, nosso controle positivo, com as fezes do animal a ser testado, né? E daí a gente compara a digestão dessas fitas. O animal com IPE não vai ter a presença da tripsina e não vai ter a digestão. Mas ele não é sensível, porque isso pode acontecer, né, em animais com outras causas de diarreia, como, por exemplo, a diarreia de má absorção, né? A gente também pode ter esse resultado. Já a imunorreatividade tripsóide sérica, ou TLI, é o exame padrão ouro para o diagnóstico da IPE. Então, na IPE, a gente tem baixos níveis do tripsinogênio. Então, a gente dosa o tripsinogênio e a tripsina, né, a atividade tripsóide sérica, no sangue. É importante a gente realizar esse exame com um jejum de 12 horas antes. Então, a gente coleta e valores de TLI menores do que 2,5 microgramas por litro confirmam a IPE. Animais com TLI normal e presença daquela sintomatologia característica, a gente tem, então, obstrução do ducto biliar, né? Então, a gente tem a presença das enzimas digestivas, mas a gente não tem a presença da bile para auxiliar na digestão. Então, nesses casos, a gente pode ter aquela mesma sintomatologia, mas o TLI vai estar normal.
Já animais com TLI entre 2,5 e 5,1, a gente tem, então, aqui uma destruição parcial do pâncreas exócrino. Então, tem uma menor quantidade das enzimas, mas ainda tem. Por conta, então, aqui de pancreatite necrotizante ou pancreatite crônica. O tratamento é baseado na suplementação com as enzimas pancreáticas. Então, existe comercialmente a pancreatina em pó. Ou então você pode ir lá no açougue e pedir um pâncreas suíno triturado, que você vai ter então ali a fonte da pancreatina que você pode utilizar. O ideal é o ideal não, né? O recomendado é fornecer junto com a refeição, né? Então, ela precisa chegar junto com o alimento lá no duodeno para poder ter sua efetividade. Então, por exemplo, formulações em cápsulas não vai ter a mesma efetividade, precisa ser em pó e junto com o alimento. Fornecer alimento várias vezes em poucas quantidades para tentar recuperar também a perda de peso, né? Então, o objetivo do tratamento é a normalização das consistências das fezes e o ganho de peso por esse animal. Ração de alta digestibilidade, principalmente a ração gastrointestinal, com proteínas de maior valor biológico. A restrição de gordura, pessoal, né? Estudos mostram que alguns cães com restrição de gordura tiveram esteatorreia igual ou até mais do que aqueles cães que não era feita a restrição de gordura, né? Então, a restrição de gordura, ela não tem muito benefício. Ela é indicada só naqueles casos de animais que, mesmo com a suplementação, ainda está tendo esteatorreia, tá? É importantíssimo suplementar vitaminas, então lembra que a gente comentou que uma das funções do pâncreas, além da secreção da lipase e outras enzimas digestivas, é a produção da vitamina B12, que é essencial para a absorção de nutrientes como a cobalamina. Animais com IPE, eles têm baixos níveis de cobalamina e isso está relacionado com baixa sobrevida. Então, é importante fazer essa suplementação, tá? Então, cobalamina nessa dosagem, aplicações uma vez por semana. E lembra lá que o suco pancreático, ele também tinha propriedades antibacterianas, né? Ele regula lá o supercrescimento intestinal. Então, animais com IPE, eles devem ser tratados com antibiótico, eles devem ser tratados para o supercrescimento bacteriano, tá? Então, eles têm predisposição ao supercrescimento bacteriano intestinal. E o tratamento de escolha é o metronidazol na dose de 15 mg por quilo na via oral 2 vezes ao dia. Outras afecções que podem acometer o pâncreas exócrino, a não ser a pancreatite e a IPE. Então, as neoplasias, elas são bem incomuns, muito raras em cães e gatos. A gente tem aí principalmente o adenocarcinoma, que é uma neoplasia muito agressiva e muitas vezes ela é subdiagnosticada. Os sinais clínicos, eles aparecem somente quando a gente já tem metástase, então o prognóstico é muito, muito ruim. Em humanos, a pancreatite crônica, ela é uma causa potencial para o surgimento do adenocarcinoma pancreático, mas isso não foi delimitado na medicina veterinária, mas por isso que a gente precisa cuidar com as pancreatites. A hiperplasia nodular benigna, ela também pode acontecer em alguns cães idosos, não é tão comum, mas pode acontecer. E para a gente poder diferenciar de tumor somente com a estopato. O insulinoma é um outro tumor, mas ele é um tumor de pâncreas endócrino, tá? Então, ele também não é tão comum e ele acomete, então, as células do pâncreas endócrino. Abscessos, cistos e pseudocistos pancreáticos podem ser achados ultrassonográficos e eles podem ser sequelas de casos de pancreatite, tá? O tratamento deles ou é cirúrgico ou drenagem dos cistos guiado por ultrassom.